Vocês não têm noção de que documento que foi produzido pelos Estados Unidos para falar sobre a situação dos direitos humanos no mundo. Então, o governo Donald Trump falando de direitos humanos para dizer que nesse documento que a Alemanha, gente, Estados Unidos que estão falando isso, tá? Eles afirmam que a Alemanha censura e controla a liberdade de expressão por limitar discursos nazistas no país. Você não ouviu errado, os Estados Unidos estão dizendo que é necessário que as pessoas possam falar sobre nazismo, que isso é uma liberdade de expressão. E aí o governo alemão respondeu a isso, claro, rejeitou isso, que é um documento que foi produzido, um relatório que foi produzido pelos Estados Unidos, diz que não existe censura na Alemanha e que o nível de liberdade de expressão no país é muito alto. Mas eu fiquei, assim, Jamil, eu não deixo de ficar chocada ainda com uma situação dessas, porque quanto que a gente retrocedeu para falar em liberdade de expressão para nazismo, gente? Em que mundo que a gente está vivendo? Eu achei, assim, surreal, até para o governo Donald Trump. É surreal, mas faz parte justamente dessa construção deles de que a liberdade de expressão é total, inclusive para defender o nazismo, inclusive se você é um negacionista do Holocausto. Então, só para a gente colocar no contexto, você tem toda a razão, Gabi, o que faz o governo americano todos os anos, há anos, não é o governo Trump, é fazer um relatório sobre a situação de direitos humanos no mundo. Isso em relação ao Brasil, Argentina, Paraguai, o país que você quiser, eles têm todos ali feito um relatório. É um relatório, obviamente, que do ponto de vista americano, qual é a situação dos outros países em relação aos direitos humanos. Curiosamente, eles nunca fazem um relatório sobre si mesmos, mas isso é um outro debate. Mas vamos lá. No Brasil, vocês se lembram que o relatório saiu semana passada, inclusive ele é super incoerente, porque ele fala de violência da polícia, que justamente é de governos bolsonaristas, mas enfim, aí do Brasil, a gente já lidou com isso semana passada. Agora, saiu o relatório sobre a Alemanha. E sobre a Alemanha, eles dizem justamente isso, que, olha, preocupa o fato de que as autoridades alemãs estão punindo, basicamente, extremistas com base em supostos discursos do ódio, do nazismo e do Holocausto. É absurdo essa alegação, porque, claro, você imagina o governo da Alemanha, que desde 1945 tenta desnazificar todos os dias a sociedade, porque é isso que o governo da Alemanha faz, todos os dias, desde 1945, há um compromisso, há um pacto de sociedade para não permitir que aquilo jamais volte a ser normalizado, que aquilo jamais seja banalizado. E aí sim, é verdade, todo ato que sugira algum apoio ao nazismo, alguma apologia a Hitler, a qualquer coisa envolvendo o nazismo, é absolutamente punido imediatamente na Alemanha. Isso não há nenhuma dúvida. E é isso que vem o governo Donald Trump dizer que isso sugere uma censura na Alemanha. Obviamente, o governo alemão já respondeu dizendo, me perdoem, isso não é censura coisa nenhuma, isso é, obviamente, lidar com ameaças reais ao Estado de Direito, à democracia. Então, mas sabe por que eu trouxe essa notícia, Gabi? Porque ela é reveladora do que significa para o governo Trump liberdade de expressão. Isso é basicamente um desenho. Sabe aquela brincadeira, só falta desenhar? Pois bem, desenharam. Desenharam que para eles liberdade de expressão é a liberdade de, inclusive, defender que não houve o Holocausto. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Em qualquer circunstância, isso é muito grave.